Mateus, capítulo 2. Bom, e o versículo 1 em diante, eu vou ler, tá? Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Versículo 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande alegria e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque aprove a ti, a tua vontade, no teu soberano amor, nos permitir termos a cópia da Bíblia na nossa vida. Quantos povos, quantas línguas, quantas nações anseiam por isso? Nós temos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje, nesse dia da Bíblia, nós estamos aqui podendo ouvir a tua palavra, podendo te glorificar pela tua palavra, podendo te exaltar pelo teu evangelho que chegou a nós. Fala conosco essa noite, por intermédio da tua palavra. Rasga, Senhor, o nosso coração. Derrete, Senhor, como cera pela tua palavra, Senhor. Fala conosco aqui essa noite, no nome de Jesus. Bom, às vezes, deixa eu desligar aqui. Às vezes, o púlpito atrapalha. Bom, pessoal, semana retrasada, a gente ouviu sobre Mateus capítulo 1 e versículo 1 até o versículo 17, e foi muito legal nós aprendermos sobre a família pecadora de Jesus. A família mais pecadora, talvez, de todos os tempos, é a família pecadora, a descendência da onde Jesus veio. Semana passada a gente falou sobre o nascimento de Jesus. Hoje, continuando, nós terminamos ontem no versículo, semana passada no versículo 25. Quero dar continuidade no capítulo 2, no versículo 1, pessoal. Eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta aí. Bom, o que está acontecendo aqui? Vocês já sabem qual o propósito da carta de Mateus. Ele está escrevendo para os judeus. A intenção dele é jogar na cara alguns pecados dos caras. Eu até escrevi aqui no meu esboço: Mateus prossegue com a sua pena venenosa, com a sua pena de conflito. E ele abre o capítulo 2 aí com essa questão muito singela, muito simples. Qual é a questão aqui? A questão é os magos do Oriente vieram adorar Jesus. Isso aqui é bem tenso, pessoal, até para os dias de hoje. Imagina só, eu vou ligar aqui, sentir de Deus de ligar. Sentir de Deus de ligar. Fica aqui, querido. Aleluia. Bom, então imagina nós, estamos no culto. Quem é que vai cantar hoje aqui? Quem é que vai
cantar hoje? Os magos, nós convidamos os magos para cantar no culto. Os caras vão vir aí com uns turbantes aí, com cabelo, vão parar ali na frente e vão cantar aqui no culto. A Bruna vai tocar com eles, né? Muito tom menor, muita coisa assim. Imagina que legal, pessoal. Imagina. É isso que está acontecendo aqui. Isso aqui é um escândalo. Isso aqui, qualquer judeu, qualquer pessoa de bom senso sabe ler isso aqui, está vendo que tem algo que está acontecendo, que isso aqui é um escândalo. Não, isso aqui era para vocês lerem isso aqui e dizer o quê? Os magos adoraram Jesus. Pessoal, aconteceu o seguinte, capítulo 2, versículo 1, abre, né, temos Jesus nascido em Belém. Vocês sabem que tem uma profecia em Miqueias, porque vocês já leram a Bíblia toda. Então vocês sabem que em Miqueias capítulo 5, versículo 2, tem uma profecia que diz assim: e tu, Belém Efrata, de ti sairá o menor. Aqui, os escribas e os fariseus, eles dão uma mexidinha no texto, porque os teólogos, eles gostam de mexer no texto, né, Johnny? Porque isso é o que nós chamamos em teologia de mexer nos textos. Tem que ter um nome em latim, né, para ser legal. Eles mexem no texto aqui, porque eles citam assim: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia. Lá em Miqueias não é o guia, é o rei. Mas eles estão lendo para Herodes, então eu não vou ler para Herodes, vai sair o rei. O rei está aqui do meu lado, vai sair o guia, ou outras traduções. Imagina o rei aqui com a espada para me matar. O que está escrito nesse texto aí? Não, vai sair um pastor que vai guiar. Eles estavam apavorados, então eles dão uma mexidinha no texto ali pela sobrevivência deles. Bom, tem uma profecia que Jesus ia nascer em Israel, em Belém, terra de onde nasceu Davi. E beleza, está tudo tranquilo, do nada vem os magos do Oriente. A Bíblia não diz qual região que é. Acredito eu que eles eram da Pérsia, tá? Fica no Oriente e é onde tinha bastante magos. Eu quero dizer para vocês umas coisas. Primeiro, eles não eram reis. Se eu falar aqui durante a pregação dos reis magos, me perdoem, porque é cultura católica. A gente cresce ouvindo os reis magos. Os reis magos, eles não eram reis, tá bom? Eles não tinham reino nenhum deles. A tradição vai dizer que eram 3 reis magos. Por quê? Porque são 3 presentes. Então os caras jogam, cada um trouxe um presente. Mas vai ter documentos que vão dizer que eram 14 magos, tá? Não era um pouquinho de ouro que eles trouxeram, não era um pouquinho de incenso e não era um pouquinho de mirra, não era um pouquinho. Cara, eles trouxeram muita coisa. Esses caras tinham dinheiro. E daí eles chegam lá, bem felizes, eles chegam em Israel. Cara, é o seguinte, nós vamos seguindo uma estrela. Então vocês imaginem, eles estão chegando com uma comitiva, porque esse pessoal não vem às brincas, eles não vêm com pouca gente. Quando vocês veem o presidente Barack Obama viajando, e aí, Obama, como é que tá, senhor Elildo? Como é que tá, tudo bem? O que está fazendo aí? Estou indo no Brasil visitar a Dilma, pedir perdão pelas espiadas que eu dei nela, né, pelo Big Brother. Então eu estou indo lá pedir perdão. Vocês acham que ele anda no avião sozinho? Vocês acham que o Barack Obama anda sozinho? Não, ele não anda sozinho. Barack Obama anda com muita gente. É uma comitiva. Vai ter cara que vai pegar e vai estar lá para limpar o sapato real do Obama. Bom, então nessa época não era diferente. A gente tem a mania de achar que os tempos antigos eram muito diferentes. O homem sempre foi homem, a mulher sempre foi mulher. Então muitas manias que tem hoje se tinham há muito tempo atrás. Então eles vêm com uma comitiva. Se for a tradição, como diz alguns documentos que eram 14 magos, cara, para cada mago, para cada cara, esses caras têm dinheiro, é muita gente. Do nada chega em Israel, vocês imaginam, os caras estão lá tranquilo em Israel, vivendo a sua vida pacata, e do nada chega aquele monte de gente, mas muita gente. E eles chegam lá perguntando: cadê, onde está o rei? Nós viemos aqui adorar o rei. Aí a galera: como assim o rei? Não, nós viemos seguindo uma estrela, imagina assim, GPS divino, né? A estrela guiando os caras, né? O GPS ali, tipo. E viemos aqui adorar. E eu acredito que a Bíblia, quando diz estrela, no grego é estrela, tá bom? Então, acho que eu e o Fabrício uma vez ouvimos uma pregação com um pastor, e ele dizia que não era estrela. Eu pesquisando, né? A Bíblia diz que estrela é estrela. Ainda que tinha uma disposição interior, ainda que tinha uma disposição no coração, mas eles viram uma estrela. É um milagre que está acontecendo aqui.
simbólico isso. Eu vou explicar para vocês. Isso aqui é só um parênteses no texto. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, como saber o que é simbólico e o que é literal? Quando algo é simbólico, a estrutura do texto vai nos mostrar que é algo simbólico. Quando é literal, a estrutura vai estar mostrando que é algo literal. Por exemplo, Apocalipse, a leitura apocalíptica, vocês vão ler Apocalipse, vocês vão ver que a estrutura de todo o livro é simbólica. Aqui a estrutura é literal. Eu não tenho liberdade para dizer que essa estrela não ocorreu. Daí os teólogos vão se matar. A Bíblia de Genebra vai dizer que é uma coisa e a do MacArthur vai dizer que é outra. Não é. Às vezes eu tenho a impressão que o MacArthur lia a Bíblia de Genebra e ficava contrariando na Bíblia dele, sabe? Então, eles vão se pegar. Então é o seguinte, pessoal, vamos ficar com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz uma estrela. Não precisamos saber se era Órion, se era uma estrela. Bom, e daí os caras chegam lá em Israel. O que tu veio fazer aqui, André? Não, eu estou aqui porque eu vi uma estrela. Uma estrela apareceu e eu entendi que estava nascendo um rei. E eu vim aqui para adorar o rei. Aí os caras, como assim? Não, chegou uma pessoa lá no Oriente, perguntei para eles, e aí, alguém está fazendo nada? Não vou fazer nada, então pega teu cabelo, vamos junto, vamos lá para Israel adorar o rei dos judeus. Ele vai guiar todo mundo, ele vai guiar todas as nações, ele vai reger as nações com o cetro dele, beleza, vamos lá adorar ele. Lá vão eles chegando, quando eles chegam em Israel, é aquele alvoroço, aquele monte de gente. E é assim, burburinho, chega até Herodes. Herodes é o rei. Herodes, né? Versículo 3 diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. A cidade ficou polvorosa. O pessoal, que isso? Os caras, está nascendo o rei. Todo mundo sabia que o Messias ia vir. Todo mundo estava esperando o Messias. Mas parece que Deus promete, Deus falou que vai fazer as coisas. Mas aí quando Deus vai fazer o negócio, quando Deus resolve agir, o pessoal, mas Deus vai fazer. É que nem Jesus falou, cara, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aí os caras estão lá chorando, Jesus ressuscitou. Os caras, Jesus ressuscitou. Uma coisa que me indigna muito na Bíblia é que, se eu estivesse lá, eu ia dar uma voadora ungida. A parte em Mateus vai ter a primeira multiplicação de pães e peixes. Primeiro. Um capítulo depois, os caras estão na mesma situação. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Vamos comer. Aí tem um capítulo depois. Daí eles estão com a multidão ali. E eles dizem: Jesus, está tarde. Não tem o que nós fazermos. Aí Jesus: vocês têm que dar algo para essa multidão comer. E eles olham para Jesus, depois da multiplicação de pães e peixes no capítulo anterior, e dizem assim: mas já está tarde, não temos onde comer. Como vamos comprar para essa grande multidão? Pumba, cara, Jesus estava lá com vocês, multiplicou o pão, multiplicou o peixe com vocês na primeira lá, e no capítulo depois vocês dizem que não sabem o que vão fazer. Jesus escolheu a pior raça que tinha para seguir ele. Bom, aí Herodes não queria que a Bíblia se cumprisse. Herodes, porque os ímpios não gostam que a Bíblia se cumpra, e ele fica apavorado, ele fica indignado. Aí ele chama eles de canto. Como assim o rei? Não, o rei de Deus. Aí eles chamam os teólogos, né? São os teólogos. Cara, o que é? Como assim o rei? Os teólogos? Teólogo com a Bíblia na boca. Não! Fica tranquilo. Ele vai nascer em Belém. Como assim em Belém? Como é que sabe? Não. Se eles vieram para ir para o Oriente e é agora que ele vai nascer, vão para Belém. Por quê? Miqueias capítulo 5, versículo 2, que vou ver na escola dominical, cara. Valentim vai nascer. Daí eles citam o texto para Herodes. Daí Herodes, mas esse negócio é sério mesmo. Aí ele chama os magos no canto, os magos vêm, né? Ele chamou o seguinte: vão, adorem e voltem. Depois me falam onde está o menino, para mim também ir adorar o menino. Eu acho que nessa hora ele deu uma risada. Bom, aí eles vão lá, eles chegam, a Bíblia diz: isso aqui é para destruir o teu presépio em casa. Eu gosto de presépio. Puxa vida. Mas isso aqui é para destruir o presépio, vamos. Versículo 10, 11. Entrando na casa, viram um menino. Eles entraram na casa, eles vão entrar na estrebaria, ou seja, isso aqui é no mínimo uns 2 anos depois do nascimento de Jesus, tá? Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Eles se prostram e eles adoram Jesus, tá?
Aí eles vão lá, levam as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aí eles vão dormir, Deus avisa eles, acho que vocês por sonho, em sonho, como diz o texto, versículo 12. Deus avisa eles, o seguinte, cara, fiquem aí, vão por outro caminho, porque Herodes quer matar Jesus, e ele vai querer matar vocês, talvez, mas ele vai dar porcaria. Eles vão por outro caminho e acabam. Deus, o que isso tem a ver com a tua vida, com a minha vida? O que isso tem a ver com amanhã quando for trabalhar? O que isso tem a ver com nós hoje aqui, reunidos ainda? O que isso tem a ver com a gente? Bom, tem algumas verdades que a gente aprende com esse texto aqui. Primeira verdade, devemos confiar na palavra de Deus. Versículo 1: tendo Jesus nascido em Belém, havia uma profecia 700 anos antes, feita que Jesus nasceria em Belém. Olha que incrível isso. Jesus nasceu exatamente aonde a Bíblia dizia que ele iria nascer. Outra coisa, nós temos a tendência de valorizarmos a palavra, às vezes tem pessoas que valorizam para coisas negativas, ou não negativas, mas valorizam, o juízo de Deus vai vir sobre a terra, porque Deus falou, é verdade? É verdade. Mas a Bíblia também fala sobre a salvação. Todo pecador que se arrepende dos seus pecados, Deus é poderoso para salvar. Confie na palavra. Já eu estou aqui essa noite e, cara, eu estava em casa discutindo com a minha mulher, eu liguei com a minha avó e, cara, a Bíblia diz que o sangue de Jesus é poderoso. Confie na palavra. Peça perdão, chega em casa, pede perdão para a tua mulher. Jackson, a minha vida não está do jeito que eu quero, está complicado, cara. O meu casamento está difícil. Confie na palavra. Deus é poderoso para relevar teu casamento. Jackson, está complicado, cara. Está faltando dinheiro na minha casa. Confie na palavra. Deus é poderoso para trazer sustento para vocês. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: olhando para Mateus capítulo 2 e o versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém, eu me lembro de Miqueias 5:2. Miqueias profetizou 700 anos antes. Aqui para mim, não existe nenhuma dissonância entre Deus e a palavra dele. Tudo o que ele falou, tudo, ele vai cumprir. Tudo. O que eu aprendo mais? 2. Herodes não queria Jesus como rei. Versículo 13 e versículo 8. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para também me adorá-lo. Olha aqui para mim, Herodes não queria outro rei. Herodes não queria um outro cara reinando ali na Judéia. Pessoal, o problema é que nós olhamos Herodes e pensamos assim: observa, que cara pecador, que cara desgraçado, de onde ele não quer que Jesus reine. Esse cara, ele acha que ele é dono do campinho, cara. E nós às vezes estamos fazendo a mesma coisa, não querendo que Jesus reine na nossa vida, não querendo que Jesus reine no nosso computador, não querendo que Jesus reine na nossa mente. Jesus é o rei de toda a terra, mas não é o rei do meu navegador. Jesus é o rei de todo mundo, mas não é o rei da minha boca, das palavras que eu falo para o meu marido, que eu falo para minha esposa, que eu falo para o meu filho, que eu falo para o meu chefe, que eu falo para os meus amigos de trabalho. Jesus é o rei de tudo isso, mas não é o rei da minha casa. Herodes não quer que a Bíblia se cumpra, porque o coração do ímpio odeia a Bíblia. Então, aprenda primeiro, devemos confiar na palavra de Deus. Segundo, Herodes não queria Jesus como rei, como muitas pessoas não querem Jesus reinando hoje. Como é interessante para muitas pessoas que Jesus não reine, como é interessante para muitas igrejas que Jesus não reine no meio delas. E que eu aprendo mais. 3. Muitas vezes a maior iniquidade está escondida atrás de uma máscara de piedade. Versículo 8, vamos ler de novo. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino,
E quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Herodes chega para os caras e dá uma pinta de adorador, dá uma pinta de, não, eu quero adorar Jesus, uma pinta de piedade, uma máscara de santidade. E ele é um assassino, ele é um matador, ele é um usurpador, porque ele nem nasceu no rei. Se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que Herodes, ele era descendência de Esaú. E há duas descendências na terra. A Bíblia vai dizer isso, lá em Gênesis. Uma descendência vai vir e vai esmagar a cabeça da serpente. Mas a serpente também tem uma descendência na terra. Isso a gente não para para pensar nunca, né? A promessa lá em Gênesis capítulo 3, Deus fala sobre descendência. E isso vem em toda a Bíblia. Pessoal, existem filhos do diabo. Existem pessoas que não amam a Deus. Existem pessoas que não submetem a palavra em nada. Você pode provar por A mais B, que a Bíblia diz isso. Tem pessoas que não submetem. Herodes é esse cara. Tem pinta, tem casca, faz a mesma. Talvez ele forje a cara de Deus ali diante deles. Não, para mim, nossa, talvez aquela cara, franze a testa. Ele faz a cara de piedade do John Piper, aquela cara com gelo no coração da gente. A tática é ficar com as sobrancelhas assim. Ele disfarça o pecado dele e diz: não, eu quero adorar Jesus. A pergunta para todos nós aqui, para nós aqui essa noite, nós temos sido verdadeiros diante de Deus? Nós temos sido verdadeiros diante de Deus? Ou a gente tem vivido uma farsa? O pastor Josemar Bessa diz uma coisa fantástica. Ele diz: se nós em algum momento damos a entender uma espiritualidade maior do que aqui nós temos, nós somos mentirosos. Se a gente quer pagar de quem sabe, de quem pode, a gente não é isso, a gente é mentiroso. Olhando isso tudo aqui, pessoal, olhando essa narrativa, capítulo 2, eu vejo que tem 3 reações a Jesus, e eu quero que tu dobre a tua atenção aqui essa noite. Tem 3 reações que acontecem aqui, fantásticas. O versículo 13 e o versículo 8 que nós lemos sobre Herodes. Herodes é um cara egoísta. A primeira reação que nós lemos no texto a Jesus aqui, óbvio, é uma reação egoísta. Herodes, ele tem interesse em Jesus. Karine, o texto diz que Herodes tem interesse. Ele chama a escriba, ele quer saber onde ele vai nascer, ele quer saber todos os detalhes da teologia, ele quer saber onde ele vai nascer, ele pede para os caras ir adorar Jesus e voltar a avisar ele. Na verdade, ele está pensando em Jesus, ele dorme pensando em Jesus, ele levanta de manhã pensando em Jesus. É Jesus, a mente dele está cheia de Jesus. Só que o interesse dele em Jesus é um interesse egoísta, é um interesse em matar Jesus, para que o reininho deles continue. Mas esse cara é nojento, mas muitos dos dias de hoje têm interesse egoísta em Jesus. Se Jesus me der namorado, eu fico. Se Jesus me der o casamento, eu fico. Se Jesus me der o emprego, eu fico. Se Jesus me der o dinheiro, eu fico. Se Jesus me der a cura, eu fico. Se Jesus fizer isso, eu fico. Se Jesus fizer isso, eu topo. Quantas vezes? Uma vez, eu já fiz isso várias vezes, porque eu era idiota. Na verdade, eu sou um pouco, mas não era mais ainda. E eu chegava na igreja e dizia assim: Deus, se hoje tu não falar comigo, e falar comigo era levantar um cara profetizando para mim e dizer: se tu não falar comigo hoje, eu nunca mais pus os meus pés na igreja. Deus nunca fez isso. Eu voltava para outro grupo. Não, Deus, vai acabar. E eu com aqueles meus dramas espirituais. Queria ser orar da fé. Deus, se tu não fizer isso aqui que eu estou te pedindo, e orava batendo na cadeira: se tu não fizer, está tudo acabado. Eu não entendo essas orações, que eles tratam Deus como office boy. Alguém já foi office boy aqui? Eu já fui. Bom, então, cara, eu já fui office boy em várias empresas. Então, tem cara que manda: vai lá e faz isso. Tá bom, eu office boy, cara, tá bonito, tá piado. Vai lá, Gerson, vai lá e faz tal
Deus, vai lá agora e faz. Como assim? Deus então se vai. E eu fazia isso, porque eu tinha interesse egoísta muitas vezes. Muita gente tinha esse interesse. É esse mesmo interesse que Herodes, se Jesus fizer, se Jesus me der um aumento, eu fico. É a hora do milagre. Vai ter que acontecer. Eu não estou dizendo que Deus não faça milagres. Mas essa não é a nossa motivação. A minha pergunta aqui é: qual é o teu interesse em Jesus? Qual é o teu interesse? Qual é o teu interesse em Cristo? Qual é o teu interesse no Evangelho? Primeiro, o interesse egoísta. Segundo, versículos 3 ao 6. Vamos ler todo mundo junto. Vamos lá. Versículo 3 ao 6 é o interesse dos escribas e dos sacerdotes e do povo. É um interesse desinteressado. Vamos lá. Versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Meu Deus! Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. O povo se alarma, fica todo mundo em Jerusalém sabendo, Mateus, todo mundo está sabendo onde Jesus vai nascer, onde o Messias vai nascer, todo mundo está sabendo. Os sacerdotes e os escribas têm a Bíblia na mão, tem a interpretação correta de onde ele vai nascer, tem os caras dizendo que viram uma estrela. Está todo palco armado. Só que os escribas, eles têm muita Bíblia, eles têm muita teologia, mas eles não têm vida nenhuma, porque eles ficam com a teologia engessada deles, e eles não vão adorar o Deus da vida, a palavra encarnada. Eles ficam com a palavra escrita e eles abrem mão da palavra encarnada. O povo de Israel está ali, está todo mundo reunido, eles têm muita coisa, mas nenhum deles vai adorar Jesus. Não tem interesse. Cara, é tão bom a terra. Para que eternidade? Para que a volta de Jesus? Para conseguir uma certa estabilidade financeira, cara. Eu quero casar. Jesus não volta antes. Cara. Eles têm o conhecimento. Eles têm todo o contexto, mas eles não têm algo que induz eles a levantar e ir até Jesus. Minha pergunta aqui, eu quero dizer para vocês é o seguinte: pessoal, vamos ser sinceros com a gente. Será que a gente não está desinteressado em Jesus? Será que a gente tem interesse em Jesus mesmo? Será que a gente não está com esses caras aqui? A gente está ouvindo aqui a Bíblia, estou falando para vocês. Vocês vão embora, e a vida da gente volta a ser uma vida medíocre amanhã de segunda-feira. Nós vamos para o mesmo céu que João Batista foi e perdeu a cabeça, cara. Chegar lá, e aí, João, o que está fazendo aqui? Foi punk a minha vida na terra. É mesmo? Como é que foi, cara? Tá louco, meu. Fui profetizar contra o rei lá, o cara ficou louco comigo, se indignou e mandou arrancar minha cabeça. A história diz que João ficava, o cárcere de João ficava embaixo do trono ainda do rei, né, cara? Porque os reis eles colocavam no trono e a masmorra ficava embaixo do trono. É uma forma de humilhar o outro rei. Eles ganhavam a guerra, botavam o cara ali embaixo. Ou seja, estou reinando sobre aquele rei. Aquele rei, ele está abaixo do meu reinado. É uma forma de humilhar. E João está preso ali. E João ficou gritando dia e noite: essa mulher não é tua! Te arrepende? Ao ponto, essa história, do rei ficar tão indignado e apressar a morte de João, porque ele estava perturbando. Porque um profeta de Deus perturba. Um cara perturboso. Eles vão chegar no céu. E aí, cara, como é que tá? E aí, Isaías? A história de Isaías foi encerrada no meio. Ele é o cara lá de Hebreus, segurou o bolso. Eles dizem: cara, os caras encerraram. Não é encerrar aqui, né? Porque encerrar aqui o cara morre na hora.
É cerrado aqui para baixo, porque os órgãos estão mais em cima. Então, os órgãos vitais estão aqui principalmente. Então, a serra ia vir subindo e tudo. Tá, e tu, Jackson? Ah, cara, eu reclamava às vezes. Reclamava da minha vida. Porque não era tudo como eu queria, meu carro era velho. Esse é o meu cristianismo. Vamos ser sinceros, pessoal, vamos ser verdadeiro. A Bíblia é o livro mais sincero que existe, mas para mim ler ela corretamente eu tenho que ser sincero sobre mim. O que consome a tua mente? É o dinheiro? É o amanhã? Qual é o teu interesse? A gente tem interesse em Jesus mesmo? Quer dizer para todo mundo aqui que somente ter capacidade de citar textos bíblicos não diz nada. Não diz nada. Eu não estou dizendo aqui que vocês não têm que ler a Bíblia. Não, isso é normal. Não tem que aplaudir ninguém porque lê a Bíblia. Um amigo meu, cara, chegou para mim e disse: cara, eu estou jejuando, estou orando. E eu disse: normal? É que nem um cachorro chegar e dizer: ele está fazendo Rex. Eu estou latindo. Normal, cara, teu cachorro. O goleiro chegar e dizer: eu defendi a bola. Tu é um goleiro. Tu quer fazer o quê? O mecânico chegar e dizer: eu arrumei o carro. Normal. Crente ora e jejua. Normal. Mas só conhecer a Bíblia, conhecer, citar versos, textos, não dizem nada. Demônios conhecem a palavra. Esses caras, eles conhecem a Bíblia, eles têm tudo. Eles têm talvez os melhores comentários bíblicos, as melhores versões da Bíblia, eles têm tudo na mão, eles sabem a Bíblia de cor. Mas eles não têm capacidade de viver aquilo ali. Mas não são somente os egoístas como Herodes, somente os desinteressados. A gente tem no texto também gente interessada, os magos. E o engraçado é que o povo da aliança, o povo do pacto com Deus, o povo do não, nós somos o povo. Não, cara, esses caras eles diziam: nós somos os eleitos. Isso aqui serve para vocês? Para mim serve. Nossa teologia, a gente diz: a gente é eleito. Às vezes se você, eu não digo assim, não, beleza, às vezes eu digo assim de forma arrogante. Esses caras diziam de forma arrogante: a gente é eleito. Eleito para quê? Aí Deus vai lá e Deus esfrega na cara deles e traz os magos do Oriente. E os magos do Oriente, cheios de paganismo, eles vão lá e eles dão, a estrela guia eles. Eles chegam lá, a estrela desaparece, mas eles não ficam: a estrela desapareceu? Vamos embora. Não! Ela desapareceu, nós vamos atrás. Chama os teólogos, eles não desprezam os teólogos. O que diz aí? Vai. Interpreta para mim o texto, eu não entendo, cara. São humildes. Por quê? Porque eles têm um interesse em Jesus. Eles têm um interesse em Cristo. Eles são genuinamente interessados. Uma viagem, pessoal, não era que nem hoje, pessoal. A viagem que a gente faz hoje de 1 hora de avião, tinha épocas que demorava 6 semanas, como foi a viagem de Epafrodito para visitar Paulo lá em Roma. Ele sai de Filipos e vai até Roma visitar Paulo, 1080 quilômetros, 6 semanas. Essa viagem aqui deve demorar, talvez não é tão distante, é menor a distância, mas é mesmo assim, depende de muita coisa. Mas eles não estão preocupados se tem que pegar comida para o camelo, se tem que pegar comida para fazer isso, se tem que levantar cedo, se tem que pegar servos, pessoas para fazer. Não, eles estão interessados em Jesus. O foco deles é em Cristo. Eles vêm de longe. Não tem inconveniente nenhum para eles. Não tem problema nenhum para eles, porque o interesse deles é Jesus. Eles são determinados, e aqui não tem problema em determinar. Vai determinar para Deus, determina para a tua vida. Eu determino, agora eu vou começar a orar 1 hora no mínimo por dia. Não é bater ponto ali. Não, é me esforçar para orar. Eu determino. Por que você quer determinar? Eu determino uma vitória. Não, determina que tu
vai ser santo, cara. Determina que a partir de agora eu vou parar de cobiçar as mulheres na rua. A partir de agora eu vou determino na minha vida. Faz uma resolução como Jonathan Edwards. A partir de agora eu determino que eu vou jejuar. Vou parar, que eu vou orar, que eu vou ler a Bíblia, que eu vou tratar minha mulher bem, que eu vou tratar meu filho bem, minha esposa, meu chefe bem, que eu vou parar de dar no meu serviço. Eu determino. Quem quer determinar isso, né, Johnny? É só eu determino que o mundo espiritual, né, o mundo vai abrir, né, o cara tá aí, eu determino que vai fechar. Como é que fica um troço desse? Eu determino agora que vai cair um raio, eu determino que vai cair um raio, vai parar. Eu já vi guerra de profeta na igreja. Assim diz o Senhor, não, agora assim diz eu, Senhor, cara, não, mas eu sou o Senhor, e ficava brigando. Mas eu sou o Senhor dos exércitos, e eu sou o Senhor das aeronáuticas. Bom, qual é o teu interesse em Jesus? É um interesse egoísta como de Herodes? Venha a nós o nosso reino, eu quero para mim, mandar. Vem uma palavra, você vai ter, eu recebo. Ou é um interesse desinteressado dos escribas e dos fariseus? Ou é como os magos? Continuando, o que eu aprendo com mais esse texto? Eu aprendo que Deus ama a todos os povos, raças e nações. Por isso, pessoal, eu vou ler, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Pessoal, os caras vêm, eles não são cristãos, eles não são judeus, eles não são nada, eles não são circuncidados, eles vêm do Oriente. Deus ama os povos, as raças e as nações. Lá em Apocalipse vai ter um cântico, os caras vão cantar, gente de toda tribo, língua e nação, cantando. O que isso tem a ver comigo, cara? Não, nem tudo precisa ter a ver contigo, mas isso aqui é algo que eu quero repartir com vocês. Eu tenho um sonho, pessoal. Eu tenho um sonho. A gente é tão pequeno hoje, a gente é tão minúsculo hoje, nós parecemos um gafanhoto, não tem que fazer nada para fazer um culto na esquina democrática no dia 21 de dezembro, anota na tua agenda, dia 21 de dezembro, véspera da janta aqui. Cara, vai ser tenso, vai ser difícil. A gente não tem condições de mover nada. Você tem uma aparelhagem decente, mas eu tenho um sonho, cara. Eu tenho um sonho que nós vamos treinar homens. Primeiro a serem bons maridos, depois serem bons pais, e depois esses caras se tornarem líderes. Nós plantarmos igrejas nesse mundo. Eu tenho um sonho, porque Deus não está preocupado só com o nosso amiguinho aqui. A gente tem muita coisa para fazer aqui, temos. Nós temos muita necessidade, temos. Daqui a 2 dias temos que pagar o aluguel. O Marcos da imobiliária não está nem aí, ele quer receber o dinheiro dele. Mas eu não quero que a gente fique toda a vida contando centavo por centavo para pagar o aluguel. Eu quero que a gente passe essa fase logo. Eu estou às vezes assim louco, que a gente passe dessa fase e que a gente comece a impactar o mundo e outras pessoas, ver cidades que precisam de igrejas plantadas. Eu tive em Bento Gonçalves, cidade do Zé, e ele começou a me levar lá na cidade, uma cidade extremamente carente do evangelho, pessoal. E eu comecei a andar com ele naquela cidade e meu coração, estou querendo dar uma de super santo para vocês, mas eu fiquei agoniado com isso. Meu Deus, eu precisava de uma igreja aqui, uma igreja bíblica, uma igreja onde o pessoal não é viciado em culto só, onde o pastor visita as pessoas, onde tem comunhão, onde tem contato, onde tem abraço, onde tem apego. Precisávamos de uma igreja assim, onde as pessoas abrem a Bíblia e explicam o que o texto está dizendo e aplicam para a vida do povo. Vamos viver, vamos buscar a Deus. Por quê? Porque Deus ama todos os povos, raças e nações. Eu quero que esse ano de 2014 seja algo que mude a nossa vida, que vocês entendam que vocês são missionários, que nós somos missionários, que nós precisamos evangelizar. A Andrea, minha irmãzinha aqui, ela chega para mim e disse: Jackson, vou trazer uma colega minha na igreja. Eu, que legal. Eu estou falando de Jesus para ela. Cara, isso é muito fera. Quando o Thiago vinha aqui na igreja, a Yasmin chegou para mim assim: Jackson, eu estou evangelizando uma colega minha no
colégio. Me lembro da minha época de colégio. Eu tinha altos e baixos, tinha épocas que eu pegava meu violão e ficava reunido com a galera tudo em volta, porque crente é assim. O crente ele chega, os caras reúnem todo mundo. Cara, a igreja, tipo, eu era numa igreja que não podia jogar futebol. Aí a galera do colégio ficava tudo parado esperando eu chegar. Eu chegava com a bola, né? E aí, Jackson, dança a bola! Vai! E já saiu o jogo. O crente é aquele que agita, né? Então eu ficava lá na Sonteia, pegava o violão e ficava tocando Jota Quest. Aí ficava uma rodinha, eu crente, também ficava hoje preciso de você. Aí Jesus me dava uma voada, né? Eu reunia a galera, pegava a Bíblia, assim, eu lia pro pessoal, aí eles iam saindo, assim mesmo os colegas para Cristo, levei eles até o batismo. Mas essa noção que temos que repartir do Evangelho, temos que pregar a glória de Deus para as pessoas, por quê? Porque Deus ama todos os povos, raças e nações. Quem diria que esses magos vinham do Oriente? Correto. Eu aprendo que os homens de outras religiões e espiritualidades precisam ver Jesus. Não adiantava esses caras serem magos. Então está querendo dizer que dá nada, então eu vou ler Paulo Coelho, um mago, né? Não seja estúpido. Esses magos, eles não, somos magos, Deus nos ama, vamos ficar aqui na Pérsia. Não, eles precisam ir até Jesus. Ninguém está ignorando aqui a conversão. E esses caras se converteram. Como que tu prova isso? Tem milhões de provas nesse texto. Primeiro, a estrela é algo que o mago adorava, que o pessoal da Pérsia adorava. Essa estrela aqui, ela aponta o local da adoração. Os caras deixam de adorar, os caras deixam de ser idólatra também. A Bíblia não diz assim, não, eles vieram adorando, estrela, em tua presença, estrela em tua presença, reunimos aqui, aleluia, contemplamos o teu brilho e rendemos. Não. Eles vão adorar Jesus. Eles têm uma boa intenção, mas só a boa intenção não basta, tá? Eles precisam ir até Jesus. A minha pergunta é assim, como é que está o teu serviço? Você tem batuqueiro lá. Brasileiro é batuqueiro. Brasileiro não é feiticeiro. Feiticeiro é coisa de gringo. Feiticeiro é coisa de gringo. Coisa de, uma bruxa. E tem um caldeirão. Não, aqui é batuque. Aqui é tupiniquinho o troço. Então tem batuqueiro no teu serviço. Batuqueiro. Beleza, eu vou falar disso para ele, cara. Quem disse, cara? Essas pessoas precisam do Evangelho. Essas pessoas precisam que você compartilhe o Evangelho para elas. Leve elas até Cristo. O que eu aprendo mais? Eu aprendo que pessoas ricas e instruídas precisam de Jesus também. A gente tem dois extremos. Primeiro, a igreja, nós só pode ser todo mundo pobre, todo mundo pobretão, todo mundo desgraçado. Aí surgiu a teologia da prosperidade. Aí é todo mundo rico. Não, é todo mundo rico. Aí o pessoal é tudo pobre. Aí todo mundo rico. É todo mundo rico. Nós vamos ter um carro do ano, tu vai profetizar, tu vai ter isso, tu vai ter aquilo outro, não sei o quê. Daí, para combater isso, aí o cara vem para um outro extremo. Não, temos que ser todos pobres, todos desgraçados, miseráveis. Não, Jesus ama os ricos. Paulo, para Timóteo, ele vai dar um conselho como tratar os ricos na igreja. Ou seja, existiam ricos na igreja. Trata os ricos assim, Timóteo. Porque a igreja ela tem que ser plural. Vai ter pobres na igreja, vão ter ricos na igreja. Não quer dizer que todo mundo vai ser rico, mas também não quer dizer que todo mundo vai ser pobre. Quer dizer que Deus ama os ricos. Nós não podemos agora ver a teologia da prosperidade desgraçando a imagem do Evangelho do Brasil. Aí nós vamos para outro extremo. Não, vai ser todo mundo pobre, todo mundo. Não. Deus ama rico. Abre mão de todo o seu dinheiro aí. Dá e vem aos pobres. E depois, mas dá no meu ministério. E depois vem e segue. Jesus era pobre, a mãe dele era pobre, o pai dele era pobre. Sim. Jesus ama pessoas pobres? Sim. A Bíblia dá ênfase aos pobres? Sim. Mas Jesus ama os ricos também. Ame os ricos. Você vê se tem alguém rico lá. Esse cara não precisa, esse cara não vai falar. Esse cara é um otário. Esse cara é um besta. Diretor da tua empresa. Não vou falar de Jesus para ele. Pessoal, o Evangelho é para pobre, para rico, para todo mundo. Tá, mas por que esses caras eles eram sábios? Por que esses magos aqui eles eram sábios? Por que eles eram inteligentes? Por várias questões, bem rápido.
Eles foram procurar Jesus apesar das incertezas, despesas, dificuldades. Eles foram procurar Jesus. Eles chamam o governo, eles envolvem até o governo para encontrar Jesus. Para pensar nisso. É uma multidão, é gente chegando, eles não estão nem, o foco deles é Cristo. E eu quero dizer para você bem rápido aqui. Eu me lembro que em 98, quando eu me converti, estava disposto a morrer por Jesus. Eu conversando a semana ainda, eu, a Thalita, a Mari e o Everton, e eu me lembro que eu estava numa aula de discipulado, e eu me lembro que em abril de 98, 16 de abril de 98, um pouquinho antes, estava frio, eu entrei naquela aula, tinha 15 anos. E eu me lembro que eu comecei a fazer um monte de perguntas para o professor, só para perturbar ele. E eu me lembro que, para despedir, ele não era aquele cara que fazia oração curta, porque o pessoal se perturbava. Não, eles oravam. E eles deram as mãos, ele fazia o povo repetir oração. Não oração do pecador, mas ele fazia o pessoal repetir oração. Para ensinar o povo a orar. E a gente aprendeu a orar assim. Ele orando e a gente repetindo, orando e a gente repetindo. Depois ele orava e a gente orava sozinho. Eu me lembro que naquela oração, naquela noite fria de 98, eu me lembro que o Espírito Santo me convenceu que eu era pecador. Porque, pessoal, eu nunca tinha dormido com uma mulher, eu nunca tinha fumado, eu nunca tinha bebido, eu nunca tinha feito nada disso. Mas ali eu fui impactado e eu vi que eu era um pecador. Eu me lembro que eu me converto e eu começo a vir para o Evangelho, e tem um monte de filho de crente na igreja, que já estava lá, que nasceu na igreja, que foi apresentado na igreja, que, poxa, estava lá um tempão. E eu me lembro que eles começaram a meio que competir comigo, porque eu não vim do Evangelho. Minha família totalmente destruída. Eu venho para a igreja e eu começo a ler Bíblia, eu começo a orar, eu começo a pregar, eu começo a falar de Jesus no meu colégio, eu começo a ter aquela paixão pelo Cristo, de meu amor, e vai indo. Quando eu já preguei numa reuniãozinha das irmãs, de círculo de oração, aí, o Jacques está pregando, aí falaram lá com o pessoal de jovens, aí eu já preguei no culto de jovens, e assim foi indo, quando eu comecei a pregar no estado. E daí tinha caras que nasceram na igreja, gente que eu conheci desde pequeno. E quem é esse cara aí? Quem esse cara pensa que é? Quem é o pai dele? O pai dele é crente. Tá, mas o que esse cara está pensando, cara? Eu não conheço ele na igreja, você é um aventureiro. Aí tinha muita gente que tinha umas visões da juventude que eu participei. Aí chegava a guria e dizia assim: eu tive um sonho essa noite. Eu dizia: quem tem um sonho? Conte como sonho, como diz Jeremias. A guria: não, eu tive um sonho contigo. Que sonho que teve? Estava toda a nossa juventude subindo numa escada rolante. Eu: que legal. Mas tu descia. Pô, é mesmo. E ela diz assim: eu não sei o que será esse sonho, o que poderá ser. Não sei. A maioria se desviou daqueles jovens. Por quê? Porque Deus não olha porque é filho do crente. Se você não educar bem, não serve para nada. Porque Deus olha: não, é filho do cristão, não, esse cara, filho de pastor, tem que ser pastor. Nem sempre. Deus é aquele que arranca o cara lá do mundo, cara, e traz. E diz: vou te salvar, e salva, porque o Espírito sopra onde quer, porque Deus é soberano, porque Deus olha, não importa, Deus olhou esses magos e disse: vou salvar esses caras. Só para vocês não dormirem muito preocupados, como esses caras ficaram sabendo? A maioria dos teólogos vai dizer que isso aqui é resquício de Daniel na Babilônia. Daniel impactou muito a Babilônia, então tinha muitos escritos de Daniel na Babilônia, tinha muita influência de Daniel. Esses caras provavelmente, Fabrício, eles já vinham
pesquisando sobre o rei dos judeus, que seria o rei do mundo. Mas, correto. Eles são sábios porque eles querem buscar a verdade bíblica. Eles não ficam só com a estrela, né? Eles não ficam só com a... Não. Que Bíblia que nada. Nós temos uma estrela, olha aqui. Deus está manifestando o poder no nosso meio. Cara, tem uma estrela. Não. Deus nunca abriu mão da Escritura. Eles têm estrelas, têm tudo, mas eles precisam saber. A Escritura tem que estar falando. Até porque a Escritura preveu tudo aquilo. Eles são sábios porque eles sabiam que deveriam procurar Jesus, apesar de Jesus não atender às suas expectativas iniciais. Estamos indo no nascimento de um rei. Como que é o nascimento do rei? Como foi o nascimento agora? Como é que é o nome do rei da Inglaterra, do príncipe da Inglaterra lá? William? Isso não vai ser. Bom, vai nascer o filho do William. Pessoal, todo mundo. Qual é o nome da mulher? Kate. O filho da Kate, o William da Kate. Vai ser um rei, esse cara. São príncipes. Vai nascer. Como é que foi? Todos os jornais, todas as revistas, site de fofoca, ela saiu da maternidade usando um avental não sei o que, do não sei o que, a criança saiu, temos fotos já da primeira. Jesus foi assim. Esses caras imaginam, vai nascer o rei, vão chegar lá e vai ser punk. Aí eles chegam lá com a Maria lavando a louça, Jesus correndo pela casa, uma criancinha. Imagina, nós viemos de tão longe. Nós fizemos tanto para encontrar Jesus. Nós movemos o mundo. Nós tínhamos uma expectativa do tamanho do mundo. Cara, se o rei, se o príncipe, o filho do príncipe William, foi isso, se quando nasceram os grandes imperadores do mundo, os filhos dessa gente, o mundo parou na época. Cara, nós estamos indo ver o Filho de Deus. O troço vai ser top. Vai ter anjo cantando, vai ser uma loucura, vai ser uma rave celestial. Eles chegam lá e não é nada disso. Quantos de vocês vão ter uma expectativa fantástica? Agora minha vida espiritual vai ir, cara, agora vai bombar. Agora, cara, eu com Jesus é nós juntos. Não é. Quanta expectativa nós temos em Cristo, muitas vezes não atende a nossa expectativa, porque a nossa expectativa está numa imagem que nós criamos de Jesus na mente, que não é o Jesus da Bíblia. Só que esses caras, eles vão lá e eles entendem pelo Espírito que é daquele jeitinho humilde mesmo. E o Evangelho é desse jeito humilde, é desse jeito simples. Não é desse jeito que a gente está, desse jeito pomposo que a gente está querendo. Eles chegam lá, tem uma dona de casa, filho do carpinteiro. Não crie esperanças, expectativas que a Bíblia não promete. Fique com Jesus da Bíblia. Adore o Jesus como ele está revelado nas Escrituras. 4. Por que eles são sábios? Eles são sábios. Estou terminando. Que bom. Os magos são sábios porque eles vão adorar Jesus com as riquezas deles. Isso aqui não é uma palavra para te arrancar teu dinheiro. Até porque todas as vezes que eu falei de oferta aqui na igreja, nós tiramos a oferta antes da pregação para deixar bem claro quais são as nossas intenções. Mas o texto diz isso. Eles vão e adoram Jesus com as riquezas deles. A questão é a seguinte, pessoal, é bem simples aqui. Ou nós adoramos a Deus com o que nós temos, ou nós adoramos com o que nós temos. Ou você adora a Deus não só com o teu dinheiro, mas também com o teu dinheiro. Você adora a Deus com os teus dons. Você adora a Deus com o teu talento. Você sabe pregar o evangelho e não prega. Você sabe tocar, pode louvar Deus e não toca. Você sabe, pode evangelizar e não evangeliza. Ou a gente adora a Deus com os nossos dons, ou a gente adora os nossos dons. Ou a gente adora, porque esses caras aqui, eles foram convertidos. Essa riqueza deles já não é o Deus deles mais. O Deus deles é Jesus. Então eles adoram Jesus com ouro, com incenso e com mirra.
Eles vêm como pagãos e vão embora como cristãos. Isso é fantástico. Eles se alegram. Olha o que diz aqui, pessoal, muito legal. Eu curti muito, sabe, o versículo 10. Eu estou terminando mesmo, só mais uns minutinhos, me atura aí. E vendo eles a estrela, alegraram-se com o quê? Com grande júbilo. São roqueiros. Eles adoraram a Deus com grande júbilo. Mas se eles fossem presbiterianos, mais contidos, cara, eles adoraram a Deus com grande júbilo. Mas se eles fossem batistões, aquele batistão serião, aquele batistão que eu conheci, fui tocar no casamento, batistão, eu falei, pastor, como é que tá, não sei o quê, qual é a teologia do Senhor Deus? Eu sou batistão. O pastor falou para mim, comecei a rir, eu sou batistão, mas ele deveria adorar Jesus com júbilo. Se ele fosse um cara mais contido, introvertido, não, o texto diz, eles veem a estrela, eles se alegram com grande e intenso júbilo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes falta-nos fervor no culto, não só no culto, na vida. Eu não estou falando aqui que você vai sair, não estou falando essas esquisitices, saindo rodopiando, pulando em cima da cadeira, que nem lá o carinha. Eu vou mandar para vocês, eu posso botar no grupo da igreja, para a gente não escandalizar o pessoal no Facebook, mais do que o escandalismo, mas mais do que esse escandalizamento. Bom, daí o pessoal pula com a cadeira, né? O cara pega a cadeira, ele sai pulando, e ele pula que nem um sapo com uma cadeira na cabeça. Eu não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas às vezes falta um fervor. Como o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, falta-nos entusiasmo quando a palavra de Deus é falada, quando nós ouvimos o Evangelho, quando estamos caminhando na rua ou lendo a Bíblia em casa. Quantas vezes você já chorou lendo a Bíblia? Falta-nos entusiasmo pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Esses caras, quando eles estão tendo contato com Deus, no caminho eles estão sendo conduzidos até Jesus, e eles se alegram com grande júbilo. E ninguém se alegra com grande júbilo assim, cara, por dentro. Não, por dentro eu estou explodindo de alegria. Mas, cara, como assim? Não, sabe? Cara, aqui dentro. Não, um grande júbilo, os caras ficam felizes. Eles chegam lá, e o legal é que quem eles vão adorar é um bebê. Deixa eu parar para vocês. Faz tudo isso para adorar um bebê. Daí os caras chegam, os caras são os magos do Oriente, está Jesus lá. Eles são uma criança. Vê, né? Tem uma criança assim, tipo, uma criança. Aí os caras se curvam perante ele. Caralho, Jesus é lindo demais. Cara. Se curvam, dobram seus joelhos ali, entregam ouro, incenso, a mirra, porque o Espírito testifica que eles são filhos de Deus. Está tendo conversão ali, pessoal. Alguém pode dizer, eu queria ter vivido nesse tempo. Eu não queria ter vivido nesse tempo. Claro que seria fantástico ver Jesus. Mas a visão que nós temos de Jesus hoje é privilegiada. Eles nunca viram Jesus pregar nada. Eles não sabem, eles nunca ouviram Mateus 5, 6, 7, 8, o sermão da montanha. Não viram. Fantástico, sermão da montanha. Não ouviram. Eles não viram Jesus com cerimônia. Eles não viram nada. Eles não leram nada sobre Jesus. Eles viram Jesus bebê. Nós temos uma posição privilegiada. Nós temos noção de quem Jesus foi, como ele nasceu, como ele viveu, o que ele fez, o que ele pregou, quando ele amou, quando ele perdoou a adúltera, quando ele chegou lá para a mulher de João 4 e olhou, esse marido que tu tem não é teu, tu já teve um montão, esse cara não é teu, e revelou a vida da mulher, disse, olha, eu tenho uma água que tu vai beber, que tu nunca mais vai ter sede. Eles não sabiam que João viu as visões de Jesus em Apocalipse, eles não tinham noção nenhuma disso, e nós temos. E eles tinham júbilo, eles tinham alegria. Eu não estou dizendo somente no momento do culto, eu estou dizendo em casa, na cozinha, eu estou dizendo no serviço, alegria, fervor do Evangelho queimando no peito. Nós temos uma posição privilegiada na história. Eles sabem muito menos de Jesus do que tu, não teve concílio nenhum ainda para definir aí como nós cremos, não teve nada. Os caras não tinham morrido por Evangelho, não tinha acontecido nada ainda. Nós temos tudo de mão beijada, pessoal. Ficamos esse marasmo espiritual que nós temos. O que eles levam para Jesus? Eles levam ouro, incenso e mirra. Olha que o ouro é presente para rei. Tu não chega para o rei lá e compra lá uma camiseta da reina, chega lá e dá para o rei, olha rei, fiz aí 5 vezes sem juros. A mulher quis me meter em 9 com juros e me dar um segurinho no meio, mas eu disse, não, eu nunca vi ninguém ganhar nada na reina, então não pegue
escuro na Renner. Eu não acredito naquilo. Eu comprei na C&A. O negão Sebastião lá estava fazendo uma propaganda e eu achei legal. Rei, trouxe pra ti. Imagina, o rei vai botar uma camiseta da C&A, tem 40 linhos na rua com um monte de a camiseta dele. Matheus, vai ter muitas pessoas com a mesma bermuda que tu comprou ontem. Bom, nós fomos na C&A ontem. É que nem roupa da Mônica. Você já viu a roupa da Mônica? A Mônica tem um vestidinho e tem um outro também vestidinho igual, né? Alguém já viu Cebolinha com outra roupa? É tudo a mesma roupa. Eles compraram na Renner e na C&A. Tô brincando, eu compro na Renner e na C&A. Essa calça aqui é da Renner. Bom, mas ninguém chega e dá um presente da Renner. Não, os caras dão ouro. Dão ouro. Eles estão dizendo que Jesus é rei com esse presente. Aí eles dão também incenso. Dando incenso, eles estão dizendo que Jesus é sacerdote. Quero dizer uma coisa para vocês: Jesus é rei do mundo, tem que ser o rei da tua vida. Jesus governa a história, tem que governar as tuas mãos, como diz Mark Driscoll, tem que manter homens, vocês têm que manter a braguilha fechada, o cinto fivelado, manter os olhos focos em Cristo e na mulher de vocês. Ele tem que ser rei da nossa vida. Ele tem que ser. Mas se você pecou, eu tenho uma boa notícia para você: Jesus pegou incenso, porque ele é sacerdote, ele intercede pelos nossos pecados. A Bíblia tem uma mensagem de juízo forte, pesada, tem. Ela também tem uma mensagem de: tu ouviu tudo isso, meu cara, o que eu faço agora? Jesus é poderoso para perdoar o teu pecado. Jesus é poderoso para te resgatar e te arrancar do teu pecado, e arrancar o teu pecado, te dá paz, porque Jesus é sacerdote. Hebreus capítulo 4 diz: olha, nós temos o sumo sacerdote que intercede por nós. Cara, você sabia que o cara, Jesus está agora intercedendo por você e por mim? Ai, eu sou tão desgraçado. Tu não sabe o que eu fiz. Jesus está intercedendo por você. Não, mas se eu te contar, tu não vai imaginar. Jesus está intercedendo por você. Eu já aconselhei gente que matou gente. Eu olhei para o cara disse: eu faço. Jesus é poderoso para te dar paz, para te perdoar desse teu pecado. Jesus é poderoso. Porque o Evangelho é graça. O Evangelho é uma mensagem forte, mas é graça, porque Jesus é o sacerdote. Ele intercede por nós. Não existe nenhum pecado maior do que a graça de Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui, bem rápido. Eu já vou falar essa frase terceiro culto. Está ouvindo isso? Uma coisa linda. Jesus é muito mais poderoso para salvar do que Adão para perder. Leve isso para casa. Mas eles deram um terceiro presente para Jesus. Eles deram mirra. Mirra é um material, uma planta que o pessoal usava ali. É algo meio gosmento, e o pessoal usava para embalsamar defuntos. Imagina dar isso para uma criança: não dê isso para o teu filho agora de Natal. Quem vai dar para o teu filho? Dá mirra para ele. Quem vai dar para ele? Dá mirra. O que é mirra? O que é mirra, papai? Isso é para embalsamar defuntos. Imagina? Do Walking Dead, né? Imagina, tanque demais. Não. Eles deram mirra para Jesus. Mirra está apontando para o sacrifício de Jesus. Mirra está apontando que Jesus iria morrer pelos teus e pelos meus pecados. Mirra está apontando para que Jesus iria pagar o preço por nós. Em Marcos capítulo 15, versículo 23, leia na tua casa. Eles pegam uma esponja e eles vão colocar vinho e mirra, e eles vão levar lá até Jesus. Sabe o que é a esponja aqui? Não sei se você sabe disso. A esponja do soldado, cara, todos os soldados romanos eles tinham esponjas. Isso aqui era o papel higiênico deles. Eles estavam na guerra, eles usavam para se limpar. O ato do soldado colocar, todo mundo pensa: a Lina já deve ter pensado, como o soldado foi bondoso. Eu já pensei isso. Ele foi colocar, porque a mirra lá é um entorpecente. Ou seja, Jesus, ele ia tomar aquela mirra, aquele vinho, e ele ia sentir menos dor. Mas eles fazem isso com a esponja. É um ato de desprezo por Jesus. Eles estão pegando
aquilo que eles se limpam, as nojeiras dele, e eles querem colocar na boca de Jesus. Jesus disse: não, eu morro, mas eu morro com dignidade, cara. Eu morro aqui porque eu estou entregando a minha vida, mas eu morro com dignidade. A mirra que Jesus ganha quando criança, estão oferecendo para ele depois de grande. Em João capítulo 19 diz que eles vão preparar o corpo de Jesus com mirra. Jesus está morto, morreu na cruz, e as mulheres pegam, os caras pegam lá, e eles vão embalsamar. Tem mais de 40 quilos de pano, de tecido, de especiarias e de mirra. Parece que a mirra está ligada a algo ruim. Parece que mirra está ligada a algo terrível. Que presente estranho esse! Que presente cabuloso para dar para uma criança! Só que, cara, Jesus passou 1, 2, 3 dias. Quando ele passa 3 dias morto, mas quando ele vai ressuscitar, pergunto para vocês aqui: qual é o cheiro que o corpo de Jesus tinha? Essa mesma mirra que os soldados querem humilhar Jesus, que vão embalsamar o corpo de Jesus, é o que vai perfumar o corpo dele. E quando ele ressuscita, o corpo dele vai ter um aroma de mirra. E quando ele sai para falar para os discípulos, aquele aroma que antes era o aroma da morte, que antes testificava coisas ruins, que antes apontava para a derrota, apontava para a tristeza. Pensem em vocês, olha aqui comigo. Vocês estão seguindo um cara, Johnny, tu está seguindo um cara, e o cara olha para ti e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse cara não vai morrer. Ele é o caminho. Não, cara, ele não está dizendo assim, ó, Carol, ele não está dizendo, não, eu tenho um caminho. Não, ele não é um guru, que ele conhece o caminho. Ele está dizendo: eu sou o caminho. Ele não está dizendo: eu conheço a verdade. Ele está dizendo: eu sou a verdade. E ele não está oferecendo: vamos lá, vivam comigo que vocês vão ter vida. Não, ele está dizendo: eu sou a vida. Esse cara, para mim, se eu nasço com ele, não conhecendo a história, eu dizer: ele nunca vai morrer. Aí os caras vão lá e matam ele. Eu fico imaginando Lázaro na crucificação de Jesus, porque Betânia ficava perto de onde Jesus foi crucificado. Imagina Lázaro lá: o que está acontecendo, velho? Esse cara me ressuscitou, esse cara me deu vida, esse cara deu vida pra gente, esse cara ressuscitou a gente, esse cara curou. O que está acontecendo? Tem algo, é um caos, é um caos. O cheiro da mirra está exalando morte. Só que daí Jesus ressuscita, Jesus sai a encontrar os discípulos, e com certeza os discípulos sentiram o cheiro da mirra, e aquele cheiro que era de derrota, aquele cheiro que era de tristeza, o mesmo cheiro passou a ser cheiro de ressurreição, passou a ser cheiro de vida, passou a ser cheiro de esperança, passou a ser cheiro de dizer: olha, cara, Deus é poderoso. Eu quero dizer para vocês que estão aqui essa noite, a mesma situação da tua vida, Deus pode reverter ela, e isso ser vitória espiritual para a tua vida. Isso ser aquilo que é derrota, aquilo que hoje aponta para o fracasso da tua vida, se apontar para uma vitória em Cristo. Jesus sai caminhando e exalando mirra. Isso é fantástico. Em último, para terminar, para nós ir para casa, é fantástico. Devemos continuar servindo a Deus, mesmo que o mundo inteiro se corrompa. Versículo 11: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eles chegam até Jesus. Tem toda uma cidade religiosa. É Jerusalém, é a cidade santa, é a cidade amada. Tem o templo, tem rei, tem sacerdote, tem escriba, tem pergaminho, tem teologia, tem culto, tem adoração, tem sacrifício, tem tudo. Mas só eles estão adorando a Deus. Como que está a tua vida, cara? Dentro da tua casa, tu está sozinho. Tu só vai servir a Deus se tu precisar de um irmãozinho. Não, sozinho não dá, cara. Não, mas olha como é que está o Brasil. Tem tanta gente fazendo coisa errada, mas essa gente, sabe que está todo mundo errado, cara? Casamento gay. É complicado, cara. Sabe que eles estão errados? Sim, estão. Cara, mas o aborto, nós temos que olhar na vítima, cara. Quem é criança?
Aí eles ficam dizendo que não, e o cara fica perdido nesse meio todo e vai abandonando os princípios do Evangelho. O aborto não tem problema, o casamento gay não tem problema, isso não tem problema, isso não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Cara, mas olha só isso aí. Nem é desse jeito mesmo. Esses caras estão sozinhos, eles estão firmes com Jesus. Viva para Deus como se se dependesse só de você. Ou melhor, vamos melhorar o termo, não dependesse nada dele, vai depender da tua vida, mas se fosse dar só você como cristão na terra, ficaria só você, e você não iria abrir mão de Deus, não iria abrir mão do Evangelho. Ainda que a tua casa não sirva a Deus, ainda que a tua mulher não sirva, ainda que teu marido não sirva, ainda que os teus pais não sirvam. Então, minha mãe, eu amo minha mãe, mas durante 11 anos, servindo a Deus, minha mãe não crente, dentro de casa, morando em casa com minha mãe, de 98 até 2005, 7 anos até eu me casar, até eu sair de casa, minha mãe não crente. E momento algum eu pensei, vou largar o Evangelho. O que Deus quer de nós é isso. Vem, não mede o custo, não mede o esforço, vai adorar a Deus. Para ir para casa, eles são advertidos por divina advertência, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressam para outro caminho, para a sua terra natal. Deus cuida da sua igreja, Deus cuida de você. Há um cuidado de Deus pela tua vida. Deus está cuidando da tua vida. Deus está, eu vou repetir isso. Deus está cuidando de você. Vou ficar de pé, pessoal. Bruno, pega a viola. O que você tem que entregar a Jesus aqui essa noite? A questão aqui não é dinheiro, pessoal. Porque hoje em dia também tem os extremos, né? Ou só fala em dinheiro, ou também não pode tocar em dinheiro, que o povo fica alarmado. Uma vez, eles estavam fazendo uma oferta, e uma criança não tinha o que ofertar ao Senhor. E era naquelas igrejas, não como que a gente faz aqui no gasofilácio, mas era naquelas igrejas com sal, que os diáconos passam com a sal. E aquela menina, de uns 9 anos de idade, olhou e começou a chorar, porque ela sempre levava moeda para a igreja. E ela não tinha nada para ofertar. E ela olhou para o diácono e pediu: por favor, bota a sal no chão. E ele disse: o quê? Ela disse: por favor, faz esse favor para mim com lágrimas nos olhos. Coloca a sal no chão. Aquele diácono achou estranho, mas a menina pedindo daquele jeito. Ele colocou a sal no chão. Ela pisou os 2 pezinhos dentro e disse: eu entrego o Senhor. Eu entrego a minha vida para o Senhor, eu entrego o meu futuro. Eu entrego toda a minha vida, eu não tenho nenhum real para dar para o Senhor. Eu não tenho dinheiro nenhum, eu não tenho nada, eu não tenho expectativa, eu sou uma criança, mas eu entrego para o Senhor. Esses caras, eles não trazem só o ouro, eles trazem a vida deles. Eles se prostram perante Jesus.